Há milhões de anos, as águas têm encontro marcado a cada estação. Na primavera, a natureza inicia mais um ciclo e anuncia o ano novo nos países do hemisfério sul. Os animais preparam seus ninhos, as plantas exibem seus brotos. É tempo de renovação. No sudeste do Brasil, o Réveillon das Águas ocorre no início de outubro, quando as primeiras gotas anunciam a estação das chuvas. Com a ajuda da vegetação, a água vai infiltrando lentamente no solo. Com o passar dos dias, a intensidade da chuva aumenta. A água infiltrada, então, começa a ressurgir pelos poros do solo, formando olhos d'água e nascentes na superfície. Uma parte escorre por dentro como veias subterrâneas. Outra vai drenando, abrindo caminhos, formando riachos. Mais à frente, córregos. Nas cabeceiras, as nascentes vão se juntando, escorrem pelas encostas e formam os rios. É assim que toda a área por onde a chuva infiltra, os riachos, córregos e rios, ao longo de quilômetros quadrados, formam neste compartimento uma bacia hidrográfica. Sucessivamente, os rios vão se juntando como uma grande teia, formando as bacias hidrográficas que correm em direção ao mar. Em meados de dezembro, a maior intensidade de chuvas anuncia o verão. A quantidade de água infiltrada aumenta. A terra molhada pelas primeiras chuvas fica encharcada e o volume de água nos rios cresce. Toda essa integração da natureza depende ainda do tipo de solo, se é mais poroso ou compacto, do declive que desenha a paisagem, do tipo e da quantidade de vegetação que amortece a corrida da água para as áreas planas ou favorece a sua infiltração. As matas, por exemplo, amortecem o impacto da chuva sobre o solo, propiciando o escoamento gradual da água. É como uma grande orquestra onde todos os instrumentos estão afinados. Mesmo com todo o avanço tecnológico, a ciência ainda não pode prever tempestades a longo prazo. E de tempos em tempos, dependendo de uma ordem maior do clima que rege o planeta, as chuvas podem retornar mais intensas. A infiltração aumenta e as enxurradas engrossam. Os rios transbordam das calhas. São as cheias. A natureza sábia já lhes reserva, então, as áreas naturais de inundação, as chamadas várzeas. Ali as águas se acomodam por um tempo, se fundem a folhas, galhos e micro-organismos, fertilizam o solo. Em áreas mais baixas, formam as lagoas marginais, onde muitas espécies de peixes encontram alimento e aproveitam para depositar ovos e reproduzir seus filhotes, os berçários de peixes. No outono, o escoamento das águas infiltradas começa a diminuir. O rio volta ao leito e passa a correr tranquilo. No inverno, desacelera
e aguarda, como toda a natureza, pelo recomeço de um novo ciclo. Desde a antiguidade, os rios são grandes aliados dos homens. Milhares de cidades se desenvolveram às suas margens. Estrada natural, fonte de água, alimento e energia. A experiência mostrou à população que era mais seguro habitar as zonas mais altas, onde o rio dificilmente chegaria. Mas como muitas cidades cresceram sem planejamento, as várzeas, onde o rio, vez por outra, derrama suas águas, também vão sendo ocupadas. E cada vez que as chuvas engrossam, as cheias viram enchentes e provocam prejuízos humanos e materiais incalculáveis. Quando as inundações se tornam mais espaçadas, a população se encoraja, despreza os riscos e volta a ocupar as várzeas, até a próxima enchente. Entretanto, a ocupação das áreas próprias para os rios, mas impróprias para os homens, pode e deve ser evitada através de um plano de uso e ocupação do solo para os municípios. Essas áreas poderiam, por exemplo, ser utilizadas para o plantio de culturas de época ou lazer, com campos de futebol e praças. Sem a proteção da vegetação na área da bacia, nos altos dos morros ou nas margens, as águas descem livres, carregando o solo para a calha dos rios. O resultado é o assoreamento. Bancos de terra e areia passam a ocupar o fundo do rio, obrigando a água a se reacomodar, solapando as margens. Outra ação do homem que provoca mudanças no comportamento da bacia é a urbanização. A impermeabilização de ruas, pisos e telhados aceleram o escoamento da água através da canalização e da drenagem artificial. O aterramento para a construção de casas, a mineração e a agricultura sem maiores cuidados, o lançamento de lixo que entope a calha e de esgotos que trazem doenças. Todos esses fatores somados transformam o antigo leito profundo em raso, retardando o escoamento. As águas diminuem a velocidade e transbordam mais facilmente. E o rio, antigo amigo e aliado, se transforma em inimigo, ao encontrar seu leito milenar, agora ocupado por gente, construção e lixo. Saciar a sede foi o primeiro motivo para o homem armazenar água. Depois, irrigar culturas, desenvolver a navegação, a pesca e o lazer, gerar energia elétrica. Em alguns casos, as barragens passaram a servir também para frear a intensidade das cheias ou perenizar o rio no período seco. Em outros, elas são a fio d'água, onde a vazão que chega é liberada imediatamente através das máquinas ou das comportas. O Brasil é um país jovem, com um grande potencial econômico e precisa gerar energia para criar oportunidades de empregos, levar o conforto a todos os brasileiros. E as usinas hidrelétricas ainda são a melhor alternativa para o país gerar essa energia em grande quantidade, graças à abundância de rios no nosso território, com a vantagem de ser uma fonte de energia limpa e renovável. As barragens da CEMIG são projetadas com modernas técnicas de engenharia. A operação dos reservatórios é constantemente aperfeiçoada dentro de rigorosos padrões de qualidade. Eles não podem estar muito cheios quando se inicia o período chuvoso. Por precaução, antes do início das chuvas, o nível de água é rebaixado, mantendo o chamado volume de vazio ou volume de espera. Isso é feito para que, se as chuvas chegarem muito intensas, o reservatório
possa guardar boa parte da água. Quando o volume de chuva é muito grande, as máquinas das usinas passam a gerar a todo vapor. Às vezes é necessário abrir as comportas para não esgotar a capacidade de armazenamento do reservatório. A água então é liberada gradualmente, mas sempre menos do que a que está chegando. Todo esse processo é avaliado constantemente com base em estudos e critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Águas, ANA, e o Operador Nacional do Sistema, ONS. Para isso, a CEMIG conta com um serviço de meteorologia, uma rede de dados hidrológicos e climatológicos e uma equipe de técnicos qualificada. A decisão de liberar ou diminuir a quantidade de água se baseia na análise da previsão meteorológica e das informações recebidas sobre o volume de chuvas, o nível dos rios e dos reservatórios. Quando o período das chuvas vai chegando ao final e a possibilidade de ocorrer encheias é pequena, é hora de voltar a encher o reservatório. Se o armazenamento ficar muito baixo e não chover mais, o fornecimento de energia pode ficar comprometido durante a próxima estação seca. Ao contrário do que muita gente pensa, o reservatório não provoca e nem agrava a enchente. No máximo, ele reproduz as condições naturais do rio. Ao mesmo tempo em que administra dados climatológicos e opera os reservatórios, a CEMIG procura sempre repassar às comunidades sujeitas à inundação as informações sobre o comportamento das bacias onde estão seus reservatórios. Para a tomada de medidas preventivas, as análises são repassadas para a Coordenadoria de Defesa Civil, SEDEC, às CONDECs municipais e também para a imprensa regional. Mesmo com essas medidas, não podemos ignorar que as ações do homem modificam o comportamento dos rios e, principalmente, que o próprio homem é quem desafia as áreas naturais de inundação. A responsabilidade é de todos nós e podemos colaborar. Cuide para que o lixo não chegue até o rio. Pense 2 vezes antes de cortar qualquer tipo de vegetação. Evite construir nas várzeas e fique atento às orientações da Defesa Civil. Afinal, com barragem ou sem barragem, as águas têm encontro marcado pelos mesmos caminhos há milhões de anos. CEMIG, a melhor energia do Brasil.